gravar? Muito bem, então muito boa noite a todos. Espero que a semana de vocês tenha sido maravilhosa. Todo mundo se cuidando, né, gente? Se Deus quiser, logo, logo a gente está aí presencial de volta. Torcendo muito para acabar logo ou reduzir drasticamente esses números aí de leito. De leito não, de ocupação, né? O leito tem que aumentar, né, gente? Desocupado. Para a gente poder voltar aí à nossa rotina de aulas presenciais à noite, tá, gente? Então, vamos começar. Eriel, você assistiu a minha aula da semana passada? Você não pôde vir, né? Não pude, professora. Assistiu? E também não consegui assistir. Ei, vai apanhar. Toda aula eu brigo com vocês. Se quiser tentar, pode tentar, senhora. Você pode tentar. Se quiser tentar, pode tentar. Você pode tentar. Tem 2 braços, 2 pernas para quê? Ah, eu tenho tá. 2 braços, 2 pernas para quê? Eu empurro e saio correndo, quero ver a senhora pegar eu. Ah, tá, filha. Ó, aqui, filha, aqui é baiano misturado com Ceará, misturado com Paraíba. A senhora tem que entender que o Sebrae fica na descida. Ai, meu Deus. Quando o aluno é sem vergonha, a gente ri. Não tem o que fazer, né? Não fala assim, não, senhora. Olha lá, olha. Ó, vou denunciar a senhora pro IBAMA, hein? Oh, meu Deus do céu. Vambora, gente. Tá maltratando animal indefeso. Oi, que horror, gente. Vamos lá. Gente, então, só para recapitular, a Vitória participou da minha aula, não foi, Vi? Você participou sim, não tá? Minha aula, semana passada? Participei. A gente estava já aí nessa continuação de como lidar com alguns tipos de situações específicas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos continuar de onde a gente parou, que foi do slide como lidar com o cliente irritado. Nós falamos sobre ele, não falamos? Falou. Nós chegamos a falar. Então, a professora vai só dar uma recapitulada daqui para frente. Tem outras situações, Eriel, ó, que é necessário você assistir a aula passada para você entender que a prof colocou aqui, tá bom? Então, não deixe de assistir. E não fica acumulando aula, não. Vai lá, assiste, faz essa atividade para você não ficar com esse aprendizado picado. Ou pior, por uma aula, às vezes acaba não entendendo o que vem depois, entendeu? Então, assiste, tá? Sim, senhora. Assiste um de cada vez. Assiste um dia, depois do Marcelo no outro dia. O importante é, né? Põe um foninho lá, vai, sei lá, fazer exercício, uma caminhada e pá. Né? Quem dera fosse fácil assim, tanto. Eu sei que não é fácil. Por isso que eu falo para os alunos, não falte aula, porque aqui a gente foca e a gente aprende, a gente faz pergunta. Assistir vídeo gravado, eu mesmo tenho sérios problemas para assistir vídeo. Passou de 10 minutos, eu já estou perdendo a minha atenção, meu foco, sabe? Eu tenho dificuldade. E eu não consigo, porque eu não sou dessa geração que assiste vídeo. Até mesmo para minha pós-graduação, que eu faço EAD, eu prefiro ler o texto que o professor coloca do que assistir o vídeo. Vocês acreditam? 1000 vezes ler? Eu consigo assistir, sim, quando é anime. Desenho japonês. Aí eu consigo manter a atenção. Que aí eu tenho que ficar lendo a legenda, né? Então eu consigo manter a atenção. Mas apanha não sabe por quê, né? Mas vamos lá. Então a gente parou nesse slide. Olha lá, doutora, comentário. Nós paramos nesse slide aqui falando sobre o cliente irritado, né? Então, a professora trouxe dicas aqui. Primeira coisa que a gente faz é retirar ele do meio dos demais. Ingrid, seja bem-vinda. Boa noite, Ingrid. Tô bem, Ingrid. Eu entendi o que você quis dizer, apesar do áudio estar desligado, mas eu fiz leitura labial aí. Ai, seja bem-vinda. Então, a gente fez aqui um levantamento e a gente viu que o mais importante é você retirar ele do meio dos outros clientes, ter uma postura firme, mas ouvir esse cliente com empatia, né? Se você não ouve ele com empatia, essa sua firmeza, essa sua postura acaba não servindo de muito, né? Até porque é uma questão de consideração pelo cliente, a gente ter essa empatia, né? Realmente ouvir o que ele está trazendo ali, até mesmo para você fazer uma avaliação, uma análise
e identificar onde está o erro, onde está, se a responsabilidade é da empresa, se é do cliente ou se é dos dois. E qual que é a porcentagem de responsabilidade de cada ali, né? Diante da situação, tá? Então, a gente trouxe essas dicas aqui da nossa aula passada. E aí, a prof vai continuar agora, trazendo um pouquinho também, continuando nas situações, alguns perfis de clientes, né? Um a gente já falou no slide, que é o irritado, para mim é o briguento, é a mesma coisa. Quem aqui é o cliente briguento? Como é que o cliente briguento é? Ele chega estressado, fala alto, usa gesto exagerado, fica insistindo para falar com o dono ou com o gerente, né? Eu quero falar com o gerente. Não tem paciência, acha que apenas ele tem razão. Em alguns casos diz que vai chamar a polícia. Para mim não é o cliente briguento, para mim é um cliente barraqueiro mesmo, né, gente? Cliente barraqueiro. É que gosta só de confusão, só. É, o cliente que gosta de fazer barraco. Gente, não tem muito segredo aqui. É manter a calma e ter uma postura firme. Bom, controla o tom de voz, nada de você ficar gritando, se excedendo, porque quanto mais você se excede, menos controle você passa. As pessoas acham que é o contrário, né? Que quem grita é quem mais manda. É o contrário, gente. É quem está mais controlado com o tom de voz é quem domina a situação, tá? Então, é importante ter esse tipo de atitude para você passar segurança, firmeza, né? Você falou que vai chamar a polícia, o que você pode fazer? Nada. Você pode dizer para ele, fique à vontade, é um direito seu como cidadão. Simples assim. Mano, aqui é Corinthians, mano. Ué, quer chamar a polícia? Chama, ué, né? Aqui é Corinthians, mano, não tem medo não. Ai, meu Deus, não é assim que vai dizer pro cliente, né? Aí ele vai dizer, aí ele pode dizer assim, por ser Corinthians é que você deveria ter medo. Agora eu zoei. Só compartilhar uma historinha rapidinho. Aconteceu comigo, não sei se faz muito sentido, mas eu acho que tem um pouco de sentido com esse tema. Certo. Lá, quando eu estava trabalhando lá na Riachuelo, aí perto do Sebrae mesmo, houve uma situação que tinha um menino que tinha acabado de sair do Arpron, que se manteve lá, sabe? Ele estava trabalhando, eu estava lá no provador masculino, e chegou como eu posso dizer, um cara afeminado, vamos dizer assim. Não sei o termo correto para si. Não ele lembro é o termo homossexual. Exatamente. Obrigado por lembrar. É o nome correto. Ele chegou. Obrigado. E ele chegou perguntando de uma calça lá que ele queria e tal, não sei o que, né? Mostrei para ele onde tinha essa calça e tal. Aí ele foi lá, pegou a calça, tudo que ele queria, tudo. Foi no provador e nisso, enquanto ele estava no provador, o menino chegou para comentar desse cara. E de repente o cara saiu bravo. E por que vocês estão. Tem alguma coisa contra gay, assim? Alguma coisa do tipo? Por que não tem calça para gay aqui? Espera aí, então que eu vou chamar o gerente. E o gerente chegou lá, mais pura calma, assim, conversou numa boa e tal, e eu acho que resolveu. Mas na hora que esse cara saiu, né, caiu na risada e caímos. Não, mas o rapaz que veio falar com você, ele estava errado mesmo, né? Tá comentando do cliente, né? Imagina se fosse você tá lá no provador e chega alguém e fala, olha lá, corintiano, ô raça. Aí você ouve isso lá do provador. Você também vai ficar bravo, não vai? Não, eu saio cobrindo de soco. Aí, ó. Você é louco, mano? Aqui é Corinthians, mano. Então, é só para vocês terem uma ideia. Então, assim, você tava na sua, mas o cara que vai comentar com você tá completamente errado. Ele tá pedindo o quê? Ele tá pedindo, né? O gerente soube contornar a situação, né? Aí o que acontece? É que um pouco dá para entender também a cabeça dele, que era um menino novo, 19 anos, tinha acabado de sair da Arpron. Sim, mas tipo, não sabe lidar com esse tipo de situação, né?
Mas a Que situação, nem. mas essa situação foi assim, o cliente, ele não chegou brigando na loja. O cliente chegou numa boa. Ele que teve uma postura errada, eu entendo realmente, ele é jovem, né? Aí que a gente volta naquela nossa primeira aula da questão do treinamento. Cadê o treinamento? Aqui não se pode comentar do cliente, não se pode, né? Não tem, ele não deveria ter passado por um treinamento? Não é o erro? Exatamente, Então, mas. assim, ele Aham, é inexperiente e a empresa não deu treinamento, não é? certo. Mas é isso mesmo, faz todo Mas, sentido. mas que foi engraçada a situação foi. Ai, meu Deus, Eliel. E o cliente desconfiado, gente, cliente desconfiado. Como é que funciona? É aquele tipo de cliente que ele precisa que você passe segurança, né? Ele está sempre ali na defensiva, ele faz perguntas para testar o conhecimento do atendente, né? Então, eu quero ver, cadê? Onde é que está? Prova, né? Então, é aquele cliente desconfiado. Provavelmente pode ter sido até um cliente que já foi enganado ou que já não teve uma boa experiência com algumas negociações. E aí, esse tipo de cliente, ele fica na defensiva, fica aquela coisa do gato escaldado, sabe? A coisa do gato escaldado. Então, ele fica com medo, vai me passar a perna, né? Não vai me passar todas as informações. E aí é complicado, né, gente? E aí, o que você pode fazer com esse tipo de cliente? Você precisa, primeiramente, passar a segurança para ele. Então, se ele está pedindo a informação do produto, dê todas as informações, apresente de forma detalhada tudo que ele está pedindo, entendeu? E mais para isso, você precisa de conhecer a fundo o tipo de produto que você está oferecendo. Aí vem aquela Em, questão, né? E se o atendente não tiver, né? Esse conhecimento. em Aí alguns falou. casos, doutora, desculpa interromper de novo, Não, pode falar. mas em alguns casos a empresa mesmo acaba colocando esse tipo de pessoa para fazer o teste no funcionário. Já passei por Sim, situações em que coloca uma pessoa, muitas vezes da família, que ninguém conhece, uma pessoa de confiança deles, para poder ir tirar dúvida, perguntar fazer as coisas, mesmo que isso. não vai comprar nada, mas só para poder tirar dúvida com o funcionário, Uhum. para ver se o funcionário está realmente interessado no trabalho, eu sei que ela só cumprindo tabela só. Isso, perfeito, realmente. Sim, muita empresa faz esse tipo de teste. Em alguns lugares a gente chama de cliente oculto, né? Cliente oculto ele pode ser tanto uma concorrência que está visitando, né, a sua loja para poder entender como é que funciona a sua empresa, como também cliente oculto pode ser essa situação aí, é o cliente, né, uma pessoa que passa por cliente. Eu já vi casos de ser até gerentes de outras regiões que vêm e faz esse tipo de, como o pessoal não conhece, né? E faz até esse tipo de teste para entender, pega de surpresa para ver se o pessoal está atendendo, se está fazendo dentro do procedimento. Então acontece muito ainda esse tipo. E é o certo, né? Tem que fazer mesmo, né? Para de miar. Perdão, gente. É uma gatinha que me ama. Certo? Então, o que a gente faz com o cliente desconfiado? Passa informação, passe segurança, entregue tudo o que ele precisa para que realmente você consiga passar aquela ideia. Quem não deve, não teme. Eu estou sendo honesta, minha empresa está sendo honesta, então eu quero que você confie em mim, né? Confie em mim como representante dessa empresa. Tá? Então, essa é a chave do comportamento para lidar com esse tipo de cliente. E aí a gente tem, pessoal, o cliente tímido. Vou contar uma para vocês. Para mim, um dos mais complicados é esse aqui, né? Porque o cliente tímido, gente, ele é aquele tipo de cliente que não fala, que não se expressa. Então você fica às cegas. Você não sabe se ele gostou, se ele não gostou, o que ele quer, né? Ele não demonstra o que ele pensa, ele não costuma te responder os argumentos ali. Ele não se impressiona ele não tem
ele não consegue passar expressões diante dos produtos, das coisas que você fala sobre o produto ou sobre o serviço. Então, você fica meio que no escuro, né? Aqui, gente, não adianta você ficar pegando e metralhando esse tipo de pessoa com um monte de informação, e pipipi, que esse produto faz isso, que esse produto faz aquilo, vamos lá, vamos levar. Não adianta. Esse tipo de cliente, que é o cliente mais reservado, eu nem gosto de chamar de tímido, né? Mas o cliente mais reservado, o cliente fechado, para mim, esse tipo de cliente é um tipo de cliente desafiador para meu perfil de pessoa, como atendente, né? Porque aqui você não tem que falar muito, e eu gosto de falar, né, gente? Aí você já vê que fica na contrariedade, né? A Vitória também. Então, você tem que ter mais paciência, evitar falar. Não é que você não vai falar, mas você vai soltando conforme ele vai te perguntando, né? Você faz uma pergunta e você deixa ele responder, deixa ele mais à vontade. Então, não pode pressionar. É um tipo de cliente que você tem que ir assim, sabe? Levando a maciota, como fala o povo, né? Então, até ele ver, né? Até você perceber o interesse ou ele dar algum sinal de um rumo que você vai levar ali para o seu atendimento, tá, gente? Ok? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Não, tá tranquilo, tô favorável. Desce daí. A gata tá escalando meu guarda-roupa. Vamos lá, gente. Próximo. O cliente importante. Aí você fala, nossa, pronto, mas todos os clientes são importantes. Gente, aqui é só um nome que nós estamos dando, tá? Não é aquele importante de, né, ser valioso. Todos os clientes são valiosos. Aqui é o cliente que se acha a última bolacha do pacote. Esse aqui também é complicado, né? O cliente que se acha. Como é que é o cliente que se acha, gente? É o tipo de cliente que faz pouco da casa, da empresa, dos produtos. Ai, não, só tem isso, né? Ele olha com aquela cara de deboche, né? Ele sabe tudo, então é aquele cliente que vem, eu sei de tudo, eu já trabalhei em tantos lugares, eu tenho experiência, eu sei do que eu quero, pipipi, né? Então, assim, você vai atender e fala, meu Deus, e agora? Um cliente que sabe tudo, é um cliente que não se impressiona, então ele passa aquela ideia de que ele, né, tá pouco se importando. E aqui, qual que é o melhor jeito de lidar com esse tipo de cliente? Ariel, o que você fazia? O cliente está lá, super se achando. O que você faria? Fazer uma jogada com ele, pagava com a mesma moeda. Já Como quer perguntar? assim? Então eu vou perguntar o quê? Geralmente ele pergunta alguma coisa, fala, uai, por que que você... Ah, eu jogava uma outra pergunta em cima da pergunta dele. De certa maneira, confundia a mente dele. Então, nesse caso aqui, pode ser também, mas é um jogo muito perigoso, né? Você pode perder esse cliente. Porque, assim, se ele é muito vaidoso e ele é muito... Então, assim, se você ferir o ego dele, ele vaza, ele espanta, ele vai embora. E é um cliente, cliente é cliente, você tem que vender, você tem que atender, certo? Então, nesse caso, você aprova, né, o que ele está falando, dentro do possível, você aprova e realmente está certo. Você quer nesse formato, do jeito que o senhor pediu, ok, né? Não discute muito, né? Ele já falou que quer daquele jeito. Você, como atendente, às vezes você está tão experiente que você sabe até que não é o melhor jeito. E tem outros jeitos para fazer, mas ele quis daquele jeito, você leva, né? Então você deixa ele ali se achando o reizinho da balachita. Porém, não permita que esse tipo de cliente também passe por cima da sua autoridade, né? Por exemplo, tem cliente que passa por cima da autoridade do vendedor. Ele acha que ele pode definir a forma de pagamento, que ele pode definir dia que entrega, entendeu? Ele quer passar por cima das regras da empresa. Então, aí não, aí você é representante da empresa, não permita. Mas dentro do que é esperado, né? Dentro do que se pode fazer, se ele quer fazer daquele jeito, você deixa ele fazer, né?
Porque que é uma questão de ego. E o seu cliente, ele tem um ego. Ô, E ele pode ser extremamente delicado, esse ego dele. professora, Oi. me corrija se eu estiver errado. Eu tenho quase certeza que eu estou. Mas muitas vezes esse tipo de cliente que fala que já sabe, ele conhece uma maneira digamos, uma maneira de trabalho, certo? A senhora acha que talvez seria mais correto apresentar, digamos, outras possibilidades? Tipo, eu Sim. quero um produto assim, assim, assado. Sim, você pode Tá apresentar. certo, temos esse produto do jeito que o senhor quer, temos também um produto assim, 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 que tem uma qualidade, um desempenho melhor do que esse que o senhor deseja. Seria Sim. correto? Não, está corretíssimo, não tem problema você apresentar. Só que você, o que acontece? Quando o cliente ele é muito teimoso, não adianta você ficar insistindo, argumentando. Mas, senhor, mas tem outros melhores. Mas, senhor, mas tem caso assim, que é melhor você falar, tudo bem, ó, avise. Tem esse outro formato aqui, que pode ser útil também, que é o que a gente fez, mas se o senhor quer aquele, sem problema nenhum, a gente vai fazer desse jeito que o senhor pediu, né? Então, até mesmo para você se assegurar de que, né, você passou tudo que tinha que passar, para depois ele não te culpar se algo der errado, tá? Oi, Sueli, boa noite, seja bem-vinda, não tem problema, chegou atrasado, mas chegou, isso é o que importa, tá? Então, é delicado, Eliel, você está certo. É importante, porque você é o atendente, você é o especialista, você sabe, né? Mas, infelizmente, tem cliente que não dá essa oportunidade para o atendente. Ele já chega cheio né, de orgulho, de soberba, então é complicado. Nessa situação, você vai falando a informação conforme você vai tendo liberdade, conforme ele vai te dando espaço, tá? A não ser que realmente seja algo que possa prejudicar a empresa, aí você precisa informar o cliente. Mas, em muitas situações, quando ele já vem com esse perfil aqui, não adianta você ficar se desgastando, viu? É o tipo de pessoa que tem que quebrar a cara para ver que não foi legal. E ele ainda vem reclamando por pôr a culpa na gente. Esse é o pior. Ó, foi culpa do vendedor que me vendeu e não me falou. Né? Por isso que é importante você dizer, como você mesmo disse. Você disse outras opções, outras maneiras, mas ele insistiu naquele formato. Ok. É importante isso estar bem claro na venda. Tá? Mas é isso mesmo, tá certinho. Bom, então esses são os tipos Beleza. de clientes aqui que eu trouxe para vocês. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os princípios de atendimento para desenvolver na cultura da empresa. São só alguns princípios, tá, gente? Só para a gente finalizar essa parte de atendimento aqui com vocês, tá bom? Que eu acho importante, pensando como empresário, pensando como alguém, né, como vocês que estão desenvolvendo uma empresa, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses princípios aqui. Então, quem pode ler para mim aqui o princípio 1, por favor? Eu leio, professora. Pode ler. Visibilidade. Informe ao cliente como e onde reclamar. Muito bem. Visibilidade quer dizer o seguinte, ó, deixe claro para o cliente que existe um canal, né? Um canal onde ele possa dar a opinião dele, onde ele possa dar sugestão, onde ele possa fazer reclamação, tá? Então, visibilidade, ou seja, deixe a mostra. Ou então, se é um canal digital, mostre lá no site que tem essa ferramenta. Não adianta nada a empresa ter uma ouvidoria e o cliente não ficar sabendo, né? Então, a primeira coisa, tem que estar visível, tem que estar exposto ali. Tanto no site, blog, tem que estar exposto esse canal que a empresa criou, tá? 2, leia o 2, gente, vamos lá. Pode ler? Pode. Acessibilidade. Oferecer canais de comunicação com o cliente, desde a maneira mais simples, como um e-mail ou telefone específico,
até serviços de atendimento ao cliente, pesquisas de satisfação, enquetes, formulários, etc. Muito bem. Então, aqui a gente tem acessibilidade. Então, está visível e está acessível, tá? Bom, a partir do momento que você cria esse canal de comunicação, você já está cumprindo o princípio da acessibilidade, tá, gente? Desculpa, assim que meu celular está fazendo barulho. 3. Quem pode ler o prontidão, por favor? Prontidão. O cliente deve ser avisado sobre o recebimento da reclamação imediatamente, por telefone, e-mail, etc. Muito bem. Então, outra coisa importante. Reclamei na empresa. Como é que eu sei que aquela empresa recebeu minha reclamação? Né? Então, eu acho muito importante, é um princípio para se adotar em toda empresa, é, olha, recebemos sua reclamação, recebemos sua sugestão, vamos avaliar o que o senhor pediu, né? O que o senhor solicitou, sugeriu, e a gente passa uma resposta. Eu acho super, super válido. Vocês não acham? Não é legal? Pior coisa é você mandar um e-mail reclamando lá para a empresa e não saber se recebeu, a empresa não fez caso, sabe? É muito desagradável. Né? Então é legal quando você tem essa devolutiva. Seria legal mandar uma resposta mais ou menos assim, né, professora? Sua reclamação foi recebida, estamos encaminhando para a caixinha do Tô Nem Aí, tô cagando e andando para você. Depois reprova. Depois o aluno reprova. Aí ele vai falar assim, professor, onde eu errei? Aí a gente recorta isso aqui que vai estar gravado, monta um vídeo. Eu peço para a Simone montar um vídeo. Simone, fala, pegadinha do malandro. Põe os comentários. Pegadinha do malandro. A glu iê. Vocês viram, né? 4, objetividade. Quem vai ler? Eu leio, professora. Pode ler. Pode ler, Vitória. Não, pode ler. A Vitória é a última, então. Nossa, tá bom. Objetividade. Toda reclamação deve ser tratada com objetividade, igualdade de empenho e imparcialidade. Muito bem. O que é objetividade, gente? Quando a gente fala objetividade, a gente está falando de raciocínio lógico da situação, né? Subjetividade, a gente fala da nossa linguagem interna. Então, é você separar, né? Porque eu não gosto da Ingrid como cliente, que ela não tem uma boa sugestão para a empresa. Só para um exemplo aqui, tá, Ingrid? Eu não gosto de você, tá? Então, a objetividade nesse sentido, tá, gente? No sentido de eu pensar de maneira lógica, tá? E por que imparcialidade? A imparcialidade é assim, não é porque eu sou uma funcionária e representante da empresa que eu vou já olhar a reclamação do cliente com aquela cara feia. Ai, o cliente reclamou. Nossa, que chata. Nossa, que cliente... Não, gente, avalia, né? Porque realmente a sua empresa também pode ter culpa no cartório. E é importante. A empresa que recebe uma reclamação, tem culpa no cartório e finge que nada aconteceu, é o pior tipo de empresa que tem. É a empresa que tem canal, é a empresa que fala que vai ouvir o cliente, mas faz que nem aquilo que o Ariel falou, põe na caixinha do Tô Nem Aí. Né? Então, é essa imparcialidade aqui que a gente está trazendo nesse princípio. Tá? E, Vi, então lê para mim, isenção de ônus. Professor, eu não sei se eu vou conseguir ver tudo, porque aqui que fica você está, tipo, atrapalhando eu ver o final ali. Ah, não é minha. Mas eu vou lendo, aí chegar nessa parte aí só é completa. Não tem problema, não. É que a processo de celular. O processo de encaminhamento então. De uma reclamação pode, em hipótese, não pode, em hipótese alguma, gerar para o cliente qualquer forma de custo. Ou seja, gente, não pode ter nenhum tipo de custo por qualquer tipo de reclamação, sugestão, ok? Orientação da parte do cliente, pelo amor de Jesus Cristo. Parece óbvio, né, gente? Mas é importante deixar bem claro. Como diz o pessoal, o óbvio tem que ser dito, né? O óbvio tem que ser dito. Se você não diz o óbvio, as pessoas não entendem, né? Sexto princípio, confidencialidade. Quem vai ler?
Eu Leia. Você vai ler essa aqui? vou. Não, mas pode ler. Vai, Sueli, leia. Vai, Sueli. As informações levantadas sobre o cliente e sua reclamação devem ser utilizadas apenas para o encaminhamento da solução da reclamação. Muito bem. Então, gente, ó, o que a gente precisa entender? Que tem que ter um princípio de confidencialidade. Até porque, vamos supor, eu faço uma reclamação e nessa reclamação eu conto coisas até da minha vida particular, dependendo do produto que eu estou comprando. Então, tem que ser preservado, tá? Tem situações que vai exigir isso aí das empresas, né? Um pouco de bom senso em relação ao que o cliente está trazendo. Então, não é porque foi a Ingrid que reclamou que eu vou passar. Às vezes o problema que a Ingrid está trazendo aconteceu lá na vida pessoal dela. Imagina a vida pessoal dela exposta para uma empresa inteira. Entendeu? Então, assim, tem que ter esse princípio, tá? Foco no cliente. Vamos lá, gente. Falta 2 minutos para nossa aula acabar. Foco no cliente. A empresa... Vai, Não vai Ingrid. ser, não, hein? Pode ir, A empresa deve estar ativamente comprometida com o Tratamento. das reclamações de forma eficaz. Isso deve ser demonstrado e Promovido pela direção da empresa com participação de todos os colaboradores. Muito bem. Então, o que isso aqui está dizendo? Que o foco é no cliente, mas tem que ter uma organização ali, gente, para lidar com cada tipo de reclamação, tá, gente? Então, isso tem que ser demonstrado e promovido por todos. Então, tem que ter exemplo, né? Se você vê que o teu gerente está cagando para o cliente, como é que você vai dar essa importância, né? Aí vai para a caixinha do tô nem aí mesmo, né? Não é, gente? Aí é complicado. Cuidado com o linguajar, hein, senhora? Cuidado com o linguajar, é feio. Vamos lá, gente. Responsabilidade. Vai lá, lê para mim. Responsabilidade. A empresa pode separar as reclamações e segmentar de acordo com o seu nível de complexidade. Determinadas pessoas é que estarão responsáveis pela sua solução. Muito bem. Então, gente, ó, o que isso aqui está querendo dizer? De acordo com o nível de complexidade, pessoas que estejam treinadas e preparadas para aquela situação. Lembra do que eu trouxe para vocês na pesquisa do primeiro dia na primeira aula do projeto financeiro? Né? Que quase 80% dos clientes preferiam que a sua reclamação fosse resolvida no primeiro contato, e a gente deixaria os casos mais graves para uma pessoa especializada. É esse princípio aqui, tá? E o 9º princípio, gente, vai falar sobre melhoria contínua, ou seja, utilizar tudo isso aí que o cliente está me trazendo como uma maneira de aperfeiçoamento do meu negócio, tá? Gente, o Zoom vai derrubar a gente agora, já. Mas eu quero agradecer a participação de vocês. Desejar uma ótima semana para todos. Se cuidem. E Eriel, assista a aula da semana passada, que nós vamos apanhar. Tá bom, gente?